Que a doce paz do Senhor Jesus esteja no seu coração. Seja muito bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. E o tema de hoje, da lição de número 9, será Orando e Jejuando como Jesus ensinou. Eu sou o professor Egivanildo Tavares e falo aqui da Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Seja muito bem-vindo a esta aula, pois temos muito que aprender sobre este tema tão importante que Jesus nos ensina no Sermão da Montanha. A nossa lição tem por objetivo conceituar a oração como um diálogo com o Pai. Segundo, explicar a oração que Jesus ensinou, a famosa oração do Pai Nosso, o Abba Pai. E essa oração, também chamada no latim Pater Nosso, E terceiro, relacionar a oração e o jejum. Então, vamos lá. A nossa motivação é, além de ser um instrumento de relacionamento com Deus, a oração também nos dá a oportunidade de ajudar outras pessoas por meio da intercessão. Ou seja, a oração ela tem uma serventia pessoal do seu relacionamento com Deus e também interpessoal, porque você pode atingir outras pessoas, inclusive tanto as próximas quanto as que estão distantes. Há possibilidade de fazer uma intercessão por alguém que está em outro país e essa pessoa ser beneficiada tanto quanto a que está próxima de nós. O jejum, além de ser uma ferramenta em tempos de batalha, nos ensina a autodisciplina. Assim como todo bom soldado, ele precisa de armamento, armadura e armamento para poder enfrentar os grandes desafios da batalha, e ele precisa de ferramentas específicas que muitas vezes ele não pode conduzi-la toda hora. Então vai ser em momentos específicos que vai ter que utilizar certas ferramentas. Por exemplo, quando se lutava contra uma cidade que queria vencer essa cidade, e essa cidade era amuralhada, com muralhas ao redor e portões gigantes, com suas torres e os flecheiros em cima, com seus arcos apontados para quem está embaixo nas torres de vigia. Então, os homens criaram uma ferramenta chamada de ariete, que era um instrumento justamente para derrubar o portão gigante e poder entrar na cidade e conquistá-la. O ariete serviu para isso, não era para derrubar a muralha, mas derrubar os portões que, se usasse apenas homens, não conseguiria. Então é preciso de um instrumento diferenciado. É como um tanque de guerra. Então nós precisamos de ferramentas específicas para o campo de batalha. E o jejum é uma dessas ferramentas para o soldado de Cristo. O nosso textuário nos diz assim: disse o Espírito Santo. Quando foi que o Espírito Santo disse? Esse texto está em Atos capítulo 13, no trabalho de oração da igreja primitiva, a igreja que já se estendeu e atingiu o mundo gentílico. Então, lá em Antioquia, na cidade da Síria, estava a igreja que Paulo participava, também Barnabé, e o Espírito Santo bradou numa reunião. Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Aqui é uma profecia, uma revelação de Deus da sua vontade, que a igreja separasse aqueles dois homens para assumir uma missão específica. O que o texto nos mostra, então jejuando e orando, porque se eles receberam agora essa revelação que tinham que separar Barnabé e Saulo para a missão, como proceder esse processo de separação e destinação desses homens? Então eles oraram e jejuaram para que tudo desse certo. E pondo sobre eles as mãos, os despediram. Esse pôr as mãos sobre ele era uma tradição de dar as mãos. O fato de estender as mãos, ou a destra, que é a mão direita, como sinal de aprovação. Colocava os homens de joelho
e era impondo as mãos sobre ele, como fazia sobre os sacerdotes e levitas, e confirmava que a igreja estava de acordo, abençoando-os. A gente vê que quando Paulo desceu para Galácia, aliás, ele desceu para Jerusalém em nome dos cristãos da Galácia, né? Foi justamente o contrário. Ele desceu para Jerusalém e foram comparar o evangelho que Paulo pregava com o evangelho que Pedro pregava. E será que o que Paulo estava pregando era diferente do evangelho que Paulo pregava, era diferente do evangelho de Pedro? E quando compararam, não acharam nenhuma contradição ou discrepância entre eles. E aí Paulo diz assim, capítulo 2 de Gálatas, versículo 9: E quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados como colunas, ou seja, os principais apóstolos, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão. A destra é a mão direita da comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Então esse processo se dava, faz parte. Mas a igreja orando, a igreja jejuando, ela toma direções por meio do Espírito Santo. É conduzida pelo Espírito, por Deus, para tomar a decisão correta. E aí o trabalho de missões começa a ter resultados positivos, porque está debaixo da oração, do jejum e da revelação do Espírito Santo. A verdade prática diz: a oração e o jejum são disciplinas espirituais que potencializam sensivelmente a vida piedosa do crente. Então são disciplinas que eu preciso adotar para a minha vida, assumir como disciplina o ato de orar sempre. Porque Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5:25, orai sem cessar. Então devemos orar sempre, uns pelos outros. Então o jejum é uma ferramenta que deve fazer parte da disciplina cristã, pois ele está no Antigo Testamento, está na lei de Moisés, na lei do Senhor, foi praticado por Cristo e praticado pela igreja primitiva. Então, não é coisa do passado, é coisa do presente, é coisa da igreja. A nossa introdução diz: nesta lição aprenderemos acerca da oração conforme ensinada por Jesus Cristo, né? Bem como as lições espirituais do jejum. O Divino Salvador nos assegura que, orando e jejuando ao Pai em secreto, Ele não estará indiferente às aspirações da alma, aquilo que mais deseja a alma, isto é, as nossas orações. Contudo, é imprescindível que a oração e o jejum sejam realizados da maneira que Jesus ensinou. Há quem diga que a oração é o oxigênio da alma. Então vamos lá. A oração é um diálogo com o Pai. A natureza da oração. O texto que Jesus ensina a orar, ele tem por contexto o ensino das 3 obras de justiça, que eram praticadas pelos judeus e que Jesus afirma que não está errado fazer. Dar esmolas como obras de justiça, orar e jejuar. O que ele reprova é a maneira como era feita. Então, a motivação pelo qual era feita. Isto ele reprova de forma tenaz. Porém, fica claro para nós que ele estabelece qual a verdadeira motivação e a verdadeira forma de orar, jejuar e dar esmolas. Então, essas 3 obras de justiça que ele mostra aqui. Na lição passada, nós estudamos sobre a questão do dar esmolas, ser piedoso, caridoso, como fazer de forma correta para não estar tocando o chofar dentro da sinagoga ou a trombeta e chamar a atenção dos homens, como faziam os hipócritas, os atores, aqueles que estavam protagonizando um papel que não era seu, que não correspondia à sua própria identidade. Então, a natureza da oração
entra nesse processo também desse mesmo texto. E Jesus diz assim: e quando orares, não sejam como os hipócritas, ou seja, quando vocês orarem. Ele está dizendo, não orem. Ele não disse assim, eles quando orarem, vocês não assumam esse padrão. Não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. E qual o motivo? Para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. A oração é algo extraordinário, está à disposição da igreja. Ela aparece em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse. Nós vamos encontrar o processo da oração acontecendo o tempo todo. Vamos encontrar Abraão intercedendo, vamos encontrar Noé fazendo oração e Deus respondendo diante do seu sacrifício, né? Nós vamos encontrar Abraão intercedendo por Ló e a sua família, vamos encontrar Isaac intercedendo pela esposa que não engravida, vamos encontrar a oração de Jacó. Então, a Bíblia toda, o Apocalipse fala do incenso, que são as orações dos santos. Então, existe a oração do Gênesis ao Apocalipse. A natureza da oração. Podemos dizer que a oração é o diálogo da alma com Deus. Essa foi a palavra que o autor da lição decidiu definir oração, né? Podemos dizer que é o diálogo da alma com Deus. Embora que diálogo, a palavra diálogo, logo é palavra, através de palavras. E se entende como algo que se fala e que se ouve. Nem sempre se ouve a voz de Deus como um feedback na oração. É somente uma coisa de pedir, tem petição, ou de manifestar sentimento, ou de adorar, ou de agradecer, né? Mas, enfim, é um diálogo. Isso se faz através das palavras. Há também a oração através de gestos, quando não se consegue se dizer palavras. Então se diz por meio do gesto da ação, que é o caso de Ana, que apenas balbuciava, mexia apenas os lábios e estava dizendo a Deus com a alma. E ela aparece na Bíblia de diversas formas. Primeiro, como uma confissão. Nós podemos ver que a oração pode ser de confissão quando uma pessoa está confessando algo, sabe? Você pode ver aqui no primeiro livro dos Reis, capítulo 8, nesse texto, primeiro livro dos Reis, capítulo 8, nós temos aqui 8:47, o texto em que Salomão faz a sua oração, dizendo assim, 8:47, e na terra onde forem levados cativos, caírem em si e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo, pecamos e perversamente procedemos e cometemos iniquidade. Então essa oração, ela aparece, nós vamos ver que Neemias fez confissão pelo seu povo, Daniel orou fazendo confissão pelo seu povo. Oração como adoração, nós vamos ver o Salmo 45, versículo 1, versículo 8, que é a adoração do rei, Mateus 14:33, Apocalipse 4:11, oração como uma expressão de adoração pelo que Deus é. A oração de comunhão, essa é a oração de Abraão em Gênesis 18, Êxodo 25:22, 31:18 e ações de graças. É possível ver que Miriam fez uma oração de gratidão a Deus, de ações de graças, expressando gratidão pelo milagre que Deus fez em abrir o mar, tragar os inimigos e trazer triunfo para o seu povo. A oração de Débora, a oração de Davi, são orações de gratidão, de louvores a Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz pelo seu povo. No Novo Testamento, Paulo exortou os cristãos a fazerem sempre esse tipo de oração. Ele diz em Filipenses 4:6 que
não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que as nossas petições sejam ouvidas diante de Deus, com orações de ações de graças, com súplicas, com tudo, tem direito. Em Colossenses 4:2, Efésios 5:20, ele estimula a oração de gratidão, né? Essa oração que expressa louvor e agradecimento a Deus pelo que ele faz por nós. Prioritariamente, nossas orações é a busca da glorificação do Pai. Se essa não for a motivação maior, estamos perdendo o nosso tempo. Pois Jesus disse, Mateus 6:9, portanto vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. A oração começa com a adoração, a glorificação. Pai nosso que estás nos céus. E em hebraico é Avinu Shammai. Avinu, Pai nosso. Shammai, que estás nos céus. Avinu Shammai. Mostrando que Deus está acima. Mostrando que Deus é superior, que Ele é o El Elyon. Ele é o Deus Altíssimo. Ele é o Todo-Poderoso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E tudo aqui são ingredientes da oração que nós encontramos no Antigo Testamento, que tinha esse princípio de adorar a Deus pelo que Ele é e a santificação do seu nome, que é o reconhecimento da pessoa de Deus, o que Ele é, que chama de Kadish Hashem, Kadish com K, K-A-D-I-S-H, Kadish, quer dizer santificação, Hashem quer dizer o nome, H-A, Ra, e Shem, que é S-H-E-M, Shem, Hashem, o nome. O Kadish Hashem, que é a santificação do nome de Deus. Então fazia parte da oração esse processo todo, e Jesus ensina a orar dessa maneira. Esse é o padrão. Começar adorando a Deus, glorificando pelo que Ele é, santificando o seu nome. Como os homens de Deus viam a oração? Nós podemos ver que na Bíblia ela é uma ordem. Jesus mostra que a oração é uma ordem. De acordo com Lucas, capítulo 18, ele fala do dever sempre de orar e mostra que a oração ela é necessária e também faz parte da dependência do cristão. Por isso que é uma ordem, senão a gente não teríamos como sobreviver, né, espiritualmente. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então ele vai contar a parábola da viúva com o juiz iníquo, né? Que ela foi insistente e foi recompensada por um ímpio. Imagina quem foi insistente com o justo juiz. É isso que Jesus está mostrando. Em 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. 1 Timóteo 2:8, fazendo intercessões em todo lugar, levantando mãos santas sem ira e sem contenda. No Antigo Testamento, Esdras via a oração como recurso mais poderoso do que o exército do rei Artaxerxes. Ele disse que ia para Jerusalém, teve vergonha de pedir o exército do rei e os soldados para lhe acompanhar e guardar, porque ele tinha dito que Deus era o Todo-Poderoso. Então ele de fato orou e disse, e a boa mão do Senhor esteve sobre nós e nos guardou na jornada das armadilhas e dos nossos inimigos. Então foi mais forte do que todo o exército da Pérsia a oração para Esdras, né? No Novo Testamento, o Senhor Jesus tinha a oração como tão necessária quanto o sono e o alimento. A gente vê ele responder a Satanás que nem só de pão vive o homem, mas da palavra de Deus. E a Bíblia diz que ele estava lá orando quando Satanás veio tentá-lo, né? E os apóstolos também perseveraram em oração, conforme Atos 6:4, que eles dizem, nós vamos perseverar na oração e na meditação da palavra. Então separa os diáconos para prestar o serviço aos necessitados
e os apóstolos continuam orando e buscando a palavra. Infelizmente, muitos líderes têm esquecido que este é o padrão da liderança que conduzem os rebanhos, pois eles precisam se dedicar à oração e à meditação da palavra. A maneira de orar. Qual o padrão correto? É assim? É de olhos fechados? Olhos fechados, sim, que Jesus tranca e fecha, né? Essa oração, qual modelo? É de joelhos? É de face no pó? É deitado? É sentado? Não existe um padrão exclusivo na Bíblia que determine qual deve ser a única fórmula que determina a forma de orar. Não existe um padrão único. A oração, ela depende primeiro da necessidade. Vai depender primeiro da necessidade. Segundo, das condições da pessoa, como ela está. Se uma pessoa está de cama, não pode sair da cama, não vai dobrar o joelho nunca, nem vai colocar a face no pó. O rei Ezequias estava na sua cama, só voltou o rosto para a parede e orou, e Deus respondeu de imediato, né? A Bíblia nos ensina que a oração tem um interlocutor direto. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. O nosso interlocutor direto é Deus. É a Ele que devemos orar. Então, a quem a oração deve ser dirigida? A Deus. Nós vemos Neemias 4:9, que ele orou ao Senhor. Jesus orou ao Pai e disse que deviam pedir no nome dele. A postura do corpo na oração, há diversas formas. Temos a Isaías 38, quando Ezequias está deitado. Temos 1 Reis 8:54, em relação a Salomão, que estava em pé no templo. Temos orações de joelho, temos orações com a face no pó. Então, contanto que esteja orando. É mais comum que no templo estejam de joelhos. Por exemplo, a Bíblia diz que a igreja primitiva estavam todos juntos orando, mas não diz como. Estavam no cenáculo. E eles estavam sentados no mesmo lugar quando chegou o Espírito Santo. Então não estavam de joelhos nem com a face no pó. A postura do corpo na oração não deve ser determinada. Ela depende da necessidade e a condição da pessoa. O horário da oração. Jesus disse para orar sempre. Então, Paulo fala em Efésios 6:18 que ele pede que continue orando para que ele seja livre e continue pregando o evangelho. Ele não estabelece um horário, mas sempre em oração. Onde estiver, a pessoa pode se conectar com os céus e fazer a oração em espírito. Não tem essa obrigatoriedade. Apesar de que no templo judaico havia, e na sinagoga, 3 horários para a oração. Então, os judeus, eles tanto têm o horário quanto têm a oração escrita para ser feita hoje na sinagoga, por isso chama de reza, porque é uma oração repetida. Rezar é orar sempre, é repetir as mesmas palavras. Então chama de reza a oração judaica hoje na sinagoga, porque ela é lida, é uma oração lida. Então eles têm 3 horários, que é manhã, à tarde e no declinar da tarde. O decoro da oração, o lugar da oração, o decoro da oração e o estado do coração na oração. Então tudo isso conta como a pessoa está respondendo nesse momento. O estado do coração conta muito. João 15:7, quando Jesus diz que aquele que está em harmonia com ele, o que ele pediu, o Pai fará. Então, está ligado na videira. Então, o estado do coração, ele é muito importante. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estiverem em mim, então peço o que quiser e vos será feito. Contanto que esteja em comum acordo com as palavras de Deus. A oração que Jesus ensinou. Jesus não condenou a oração em público. O Senhor Jesus não condenou a oração pública. Sob hipótese alguma, ela faz parte da Bíblia o tempo todo. O que ele reprovou foi a hipocrisia,
a busca, a motivação, essa busca de ser reconhecido pelos homens, essa recompensa pessoal. Nós vamos ver a oração em público o tempo todo na Bíblia, o próprio Jesus orando por Lázaro junto do túmulo, né? Pai, eu sei que tu sempre me ouves, mas para que eles saibam que tu me enviaste. Jesus ensinar uma coisa e praticar outra seria contraditório, né? Então, Jesus orou no Getsêmani, quer dizer, num jardim. Era para ele ter ido orar antes do seu quarto, se fosse o único lugar para se orar, tornar isso um padrão. E era um ambiente público, o jardim do Getsêmani. O que Jesus condena é a oração, quer individual, quer coletiva, dominada pelo espírito de exibição, ostentação, cuja intenção do orador é ser visto e louvado pelos homens. O que os hipócritas e fariseus buscavam, esse reconhecimento, essa louvação dos homens, essa ovacionar-se, agora não sai não. Eles buscavam ser ovacionados pelos homens, né? Ovacionados pelos homens. É isso que Jesus reprova. Jesus quer que sejamos discretos. As expressões entra no teu aposento e fechando a tua porta, veja só. E quando orares, não sejam como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens, em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está em oculto, e teu pai, que vê o que está em oculto, te recompensará. Então, Jesus mostra aqui o dever da pessoa. Isso aqui seria um privilégio de poucos, entrar num aposento e fechar a porta. Nem toda casa antigamente tinha porta, tinha apenas uma cortina, como um saco de estopa, né? Grossa na frente. Nem todos tinham porta e as casas não tinham quarto reservado. Só os ricos que desfrutavam desse privilégio. Era um cômodo só. E as casas nobres que começaram a produzir quartos reservados de casais. Então, Jesus faz uma afirmação aqui, diz: busca um ambiente mais privado possível que você tem à sua disposição. Essa é a ideia que ele está mostrando. E fechando a tua porta, não significa que devemos ter um quarto só para a oração, porque tem gente que tem que ter o cantinho da oração, o altar do Senhor. Não, não existe isso. O altar é o meu e o teu coração. Tá certo? Nós somos o santuário de Deus. O que devemos é buscar a Deus. É claro que podemos fazer de algum cômodo da nossa casa um local particular para falarmos com o Pai. Pode ser. Tem gente que ora na sala, tem gente que ora no terraço, depende da sua casa, da sua privacidade. Esse seria o seu aposento secreto, seja o seu quarto, seja onde for, seja a cozinha, que você sentir melhor e você puder derramar suas lágrimas e dialogar com o Pai, que assim seja. Contudo, no ensino de Cristo, em Mateus 6, 5 e 6, sua ênfase não é o lugar, mas a atitude de quem ora. E esse aqui é o ponto principal que devemos nos apegar. Não useis de vãs repetições nas orações. Essa expressão que vem do aramaico, que foi traduzida para o grego e não tinha essa palavra em grego, por isso que esse vãs repetições é uma palavra interessante, porque é dizer palavras sem sentidos. Esse é o significado. Não é reprovando que a oração é longa ou pequena, é palavras sem sentidos. Porque a oração ela é feita por pessoas racionais. O nosso culto deve ser racional. Saber o que está dizendo a Deus. Ainda que seja balbuciando, mas sabe o que está dizendo. Cristo novamente combate os escribas, os quais faziam longas orações.
Não é verdade que o Senhor desprezava longos períodos de oração. Jesus, ele exigiu dos apóstolos, não consegue velar pelo menos 1 hora comigo, quer dizer, o padrão mínimo de Jesus era 1 hora de joelhos, e dá para você, 1 hora é o padrão mínimo de Jesus. Pois na Bíblia encontramos esse tipo de oração, orações prolongadas, longas, intensas, e elas não são reprovadas pelo seu tamanho. A oração ela é reprovada pela motivação que ela está sendo feita. Isso sim. Oração e jejum. Nessa oração de Jesus do Pai Nosso, que ele disse como não devemos orar e como devemos orar, quando ele diz assim, portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estás nos céus, a exaltação e a glorificação de Deus, santificado seja o teu nome, o Kadish Hashem, a santificação do nome de Deus. Venha o teu reino, o reconhecimento da soberania e do governo que pertence somente a ele. Seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Isso é reconhecer a soberania de Deus. O domínio, o reino dele venha, porque ele é quem domina sobre os céus e sobre a terra. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Reconhecer que tudo que temos vem dele. A nossa provisão, nossa sustentabilidade vem do Senhor, então o pão nosso vem dele. Não é porque suamos que significa que nós conseguimos, porque se Deus não abençoar a terra, não fazer com que a terra brote o trigo para produzir o pão, não há como sermos abençoados. Então tudo depende dele. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O princípio do amor, que é perdoar, porque todos nós precisamos de perdão, então devemos exercitar o perdão para desfrutarmos do perdão. E não nos induz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. E não nos deixa cair na tentação. Por que eu disse não nos induz à tentação? É não nos leve à tentação, não nos guie. Na realidade, esse texto ele é traduzido em outras versões como sendo a ideia não nos deixa cair. Porque a tentação ela virá sempre, ela acontece, é inevitável. E é até necessário que venha a tentação para que se revele quem de fato é fiel e quem não é. Agora, para vencer a tentação, precisamos da ajuda do Senhor. Então ele diz assim, e não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. A NVI traduz, né? Então aqui há um ponto interessante, que do Senhor vem o socorro. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Que é o princípio da justiça, né? A pessoa que quer ser perdoada, mas não quer perdoar. Então precisamos perdoar para que Deus nos perdoe. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Ou seja, nós fechamos os céus com as nossas atitudes. Nós bloqueamos a graça com as nossas atitudes. Nós frustramos a misericórdia com as nossas atitudes. Então tenhamos muito cuidado. Essa é a mensagem de Jesus. Então a oração e jejum é uma combinação perfeita. Em inúmeras passagens bíblicas podemos notar que a oração e o jejum estão bem combinadas. Nós podemos ver isso em 1º livro de Samuel 7, versículos 5 e 6, né? Naquele momento em que o sacerdote, 1º livro de Samuel, capítulo 7, versículos 5 e 6, no início, a batalha, e Samuel vai interceder pelo povo, ele diz assim, 7, 5 e 6. Disse mais Samuel, congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. Congregaram-se em Mispa, tiraram água e a derramaram perante o Senhor,
jejuaram aquele dia e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Então, oração e jejum próximo. Em 2 Crônicas 20, na batalha que o rei Josafá trava com 3 nações, a oração e o jejum entram em ação. Em Esdras 8, quando ele faz o regresso para Jerusalém conduzindo, então ele ora e jejua. Em Neemias 1 e 4, que ele ora e jejua pelo povo de Israel. Lucas 2 e 37, nós vamos ver aquela senhora orando sempre no templo. Em Atos 13, a igreja de Antioquia orando e jejuando, e a resposta missionária, o Espírito Santo conduziu. Então, o aspecto bíblico sobre o jejum. 3 eventos que caracterizam a necessidade do jejum. O jejum ele era feito muitas vezes, as pessoas, dependendo da situação, se vestiam de saco de estopa ou de silício, roupas velhas, alguns jogavam até cinza sobre si, humilhava o seu corpo, não penteava o cabelo, não fazia barba. Todos sabiam se alguém estivesse jejuando pela situação que ele assumia. Já era um estereótipo, um rito do jejum na tradição judaica. Jesus mostrou que não era isso que ia mover o coração de Deus, nem seria isso que fazia com que o jejum estivesse correto. Veja só, isso era apenas simbólico. E quando jejuardes, capítulo 6, versículo 16 de Mateus, não vos mostreis contristados como os hipócritas. E aí aquele semblante de desgaste, de tristeza profunda, e às vezes só de hipocrisia sem nem estar, porque desfigurou o rosto para que aos homens pareça que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. É certo que uma pessoa jejuar com tristeza, ele não vai conseguir se esconder, porque o coração alegre formoseia o rosto, mas o espírito abatido também revela o rosto da pessoa. Mas as pessoas que protagonizavam, teatralizavam ou procuravam mostrar aquela peça que estava jejuando, às vezes não havia nenhuma tristeza, não havia nada disso para chamar a atenção, ele está jejuando. Porém, tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto. Dizer, em vez de ficar todo descabelado e tudo, não, você vai cuidar-se, vai ungir a sua cabeça com óleo, com perfume, vai se perfumar, não vai ficar exposto com mau cheiro. Quando Davi saiu de Jerusalém, deixou a cidade por perseguição do seu filho Absalão, então Mefibosete nem comeu, nem bebeu, nem trocou de roupa, nem fez a barba. Imagina a situação desse homem, quem chegasse perto dele já saberia o seu estado, né? Então Jesus disse, olha, não precisa nada disso. Essa falta de higiene toda não precisa para quem está jejuando. Então, basta a humilhação do corpo com a ausência do alimento, né? Mas, porém tu, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, para não pareceres aos homens que jejuas, mas sim a teu Pai, que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto, te recompensará. Então, a necessidade do jejum é o primeiro um ato de humilhar-se, que por meio da confissão acontecia por causa da tristeza do pecado. Vemos a oração de confissão de Daniel, de humilhação, Jonas 3, versículo 5 também. O aspecto de jejum é de lamentação. Fosse por causa de um mal sofrido, fosse por alguma praga, uma derrota sofrida em uma batalha ou uma ameaça. A gente vai ver isso em Juízes de forma clara, como Israel vai jejuar depois de um grande acontecimento, o estupro coletivo de uma jovem casada, e Neemias, Esther, que vai jejuar pelo seu povo, é um lamento. E a questão que é um evento espiritual de grande concentração de fiéis, como no caso do envio de missionários e a escolha de homens para a obra. O jejum coletivo também é bíblico. Tem o jejum individual e tem o jejum coletivo, prometido, que ele é proposto por uma motivação, um objetivo maior.
Então você tem um grande conflito para vencer e isso está interferindo na própria comunidade. Então o jejum, quantos jejuns nacionais não realizamos no transcorrer desses últimos dias por conta da nossa nação? Então o jejum coletivo. Então, o ensino de Jesus sobre o jejum. Segundo o Sermão do Monte, entendemos que a prática do jejum é livre, um ato voluntário e espontâneo, não é coercitivo, não é obrigatório. Isso porque deve nascer do desejo genuíno da alma com motivos especiais. Quer seja diante do perigo, quer seja diante da tristeza ou da tentação, nós precisamos nos posicionar. E o jejum, ele surge aí como uma necessidade, como um instrumento, como uma arma necessária no campo de batalha. No texto de Mateus 6, 16 a 18, o ensino do jejum também a respeito da humildade e descrição na prática. Para jejuar não é preciso desfigurar o rosto e ostentar espiritualidade, pois nosso Senhor ensina, unge a cabeça e lava o rosto, que Deus está vendo tudo. Enfim, o cristão que conhece a palavra de Deus sabe da importância da oração e do jejum como exercícios espirituais, como ferramentas indispensáveis para a sua batalha espiritual. Pela prática de ambos, o crente estará mais sensível ao Espírito Santo, de modo que sua realização traz constantes benefícios para a nossa vida espiritual, especialmente diante de um mundo materialista e utilitarista. Então, oremos e jejuemos e esperemos no Senhor, pois é dele que vem a nossa vitória. Até a próxima aula, se Deus quiser, e um forte abraço para você. Que Deus abençoe você, seus alunos, sua ministração, sua dedicação.